Elas atraíam suas vítimas não só para roubar suas vítimas, mas também roubar suas vidas e também a sua carne para transformar em linguiça e vender no açougue. Esse fato bizarro aconteceu aqui no Brasil e é o que eu vou contar no vídeo de hoje. Chega aí pessoal, eu sou o Diego e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não sei se vocês lembram, em 2012, um caso de uma quadrilha com 3 pessoas que sequestravam as vítimas, cortavam elas em pedaços e ainda pegavam esses pedaços e colocavam dentro de salgados e vendiam lá em Pernambuco. Esse caso que eu vou contar hoje é muito parecido. Esse caso bizarro que eu vou contar hoje para vocês aconteceu no século XIX. Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu entre 1863 e 1864 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O primeiro envolvido dessa quadrilha era José Ramos, que era filho de Manuel e Maria Ramos. O Manuel Ramos, ele era do esquadrão de Bento Gonçalves e ele atuou na Revolução de Farroupilha. Só que ele desertou e fugiu para Santa Catarina. E lá ele teve o seu filho José Ramos. Quando era criança, o José Ramos pedia para o seu pai contar sobre o esquadrão e o toque de degola. E ele ouvia com muita atenção e muito interesse. Durante a sua juventude, o José Ramos ele acabou tendo que fugir de Santa Catarina por conta de que ele executou o pai dele durante uma discussão onde o pai dele havia agredido a mãe dele e ele acabou executando o próprio pai. O José Ramos se refugiou na cidade de São Pedro e lá ele começou a atuar como policial. E ele estava indo bem, ele era bem visto na cidade, era um ótimo profissional, até que um dia ele foi pego tentando degolar um bandido, sob a desculpa de que o bandido estava tentando fugir. Por conta disso, o chefe dele tirou ele das ruas e colocou ele para trabalhar como um informante. O nome do chefe dele era Dálio Calado, guardem bem esse nome. O José Ramos gostava de frequentar eventos da alta sociedade e também ia para a igreja. Ele também era conhecido pelo seu físico robusto. Mais tarde, o José Ramos conheceu Catalina Pause, que viria a ser sua esposa. Apesar dela não ser a peça principal da quadrilha, ela atraía as vítimas para onde aconteceriam os crimes. E ela também foi muito omissa, né, e escondia todas as falcatruas do marido. E os crimes, claro. A Catarina era húngara, mas ela era etnicamente alemã. Uma família pobre, ela era filha de artesão e morava numa aldeia junto com os pais e os irmãos. Durante a Revolução Húngara na Áustria, a família dela foi totalmente executada e ela foi a única sobrevivente. E ela acabou sendo violentada pelos agressores. Aos 15 anos, a Catarina se casou com Peter Pause e, por orientação dos pastores da igreja que ela frequentava, ela fugiu para o Brasil junto com o marido. Só que durante a viagem, o marido dela tirou a própria vida. A Catarina chegou em Porto Alegre aos 20 anos. 5 anos depois, ela conheceu o José Ramos e em 1863 eles passaram a viver juntos na Rua Alvoredo. Muitas pessoas diziam que Catarina era muito bonita, porém, o Délcio Freitas, em sua obra O Maior Crime da Terra, ele citou a seguinte frase: é inteiramente desprovida de dotes físicos e mal se pode acreditar que exerce atração. É baixa, é obesa, só tem de belo os longos cabelos loiros e os olhos muito azuis. O terceiro personagem desse caso é Carlos Klausner. Ele migrou da Alemanha para o Brasil em 1859. Ele, logo que chegou, ele abriu logo um açougue na Rua da Ponte. Muitos achavam que, pelo fato dele ter aberto esse açougue, ele tinha muitas condições, ele trouxe muitas posses da Alemanha. Muitas pessoas na época tinham repulsas com os açougueiros por conta deles trabalharem com instrumentos afiados ou eles estarem sujos com cheiro de carne, né? E ainda para piorar a situação, o Carlos Klausner ele tinha uma cicatriz no rosto, o que deixava ele com uma aparência muito amedrontadora. Em 1864, um comerciante chamado Januário e o seu caixeiro José Inácio eles desapareceram. Algumas testemunhas logo denunciaram para a polícia dizendo que haviam visto Ramos, né, junto com esse comerciante. Com essa denúncia, o chefe do José Ramos, que era o delegado, que no caso era o Calado, chamou ele para depor, só que ele não acreditou muito na história do José Ramos. Em 18 de abril desse mesmo ano, a polícia foi até a casa do Ramos para fazer buscas e
procurar provas, só que ao chegarem lá, eles se depararam com uma cena de horror. Logo que eles entraram na casa, eles foram até o porão e lá encontraram restos mortais. E esses restos mortais eram do Carlos Klausner. Ainda continuando as buscas, a polícia foi até o fundo da casa e descobriu um poço desativado. E dentro desse poço estavam os restos mortais do Januário e do José Inácio. E também encontraram dentro da casa um cachorro preto. Ele estava cortado da garganta até o estômago. A Catarina, por pressão da polícia e também por remorso, acabou confessando mais 6 crimes, além dos que a polícia encontrou. E também disse que os restos mortais das pessoas que eram executadas eram transformadas em linguiça pelo Carlos Klausner. A Catarina relatou que ela abordava as vítimas no Beco da Ópera, que hoje é a Rua Uruguai, e passava por vários becos escuros até chegar até um sobrado atrás da matriz. A Catarina também disse que as vítimas eram executadas, elas eram despedaçadas, descarnadas, e a carne delas era repassada para o Carlos Klausner, que fazia linguiças com esses pedaços e vendia para a cidade. E há relatos daquela época que a carne que era vendida era muito boa, era de ótima qualidade. Mas quem mais consumia essa carne era a burguesia, né, que pedia para os escravos irem lá nesse açougue e comprar essa carne. Ainda no depoimento, ela relatou que a ideia de fazer as linguiças com carne humana foi do próprio Carlos Klausner e que essa seria a melhor maneira, né, de desaparecer com as evidências dos crimes. O restante, né, que seria ossos, ele incinerava ou colocava em ácido para poder dar fim em qualquer evidência. Naquela época, o delegado também tinha a função de juiz, e o Dario Calado, que era o chefe do Ramos, pelo fato dele ter essa ligação e para não gerar um mal-estar ou surgir qualquer tipo de murmurinho na sociedade, ele logo prontamente resolveu, foi muito rápida a solução do caso e já deu a sentença do José Ramos. A sentença proferida pelo Calado foi a de enforcamento, porém, mais tarde foi alterada para a prisão perpétua. A Catarina, ela foi condenada a 13 anos de prisão, porém, ela anos mais tarde morreu em um hospício. O crime foi tão bizarro que até Charles Darwin, que era vivo na época, ele escreveu o seguinte texto: forma-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundada. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. E então, pessoal, o que vocês acharam desse caso? Foi um pedido de um inscrito sobre casos de crimes, então eu já busquei fiz a pesquisa sobre esse caso, que eu não encontrei muitos aqui na internet, então resolvi trazer aqui para vocês. O que vocês acharam da história? Deixa aqui nos comentários para mim saber a opinião de vocês. Também, se vocês tiverem ideias de contos para me trazer para vocês, também deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E também já me segue nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.